igreja marcada, como todos nós já sabemos, pela sua fé criteriosa. Nós olhamos, meus irmãos, com grande validade para esse tipo de estudo, e através das revistas, muito especialmente por uma razão, tendo em vista que, obviamente, o pastor podendo preparar um estudo dessa natureza, sem nenhum tipo de maiores dificuldades, ele priva, de certa forma, muito especificamente no trabalho da escola dominical, que os irmãos tenham um acompanhamento didático semanal. Se você observa com critério e com bastante compromisso, existe uma leitura indicada aí para cada dia. É óbvio que você pode e deve, eu tenho a minha, você deve ter a sua também, leituras continuadas que você faz, estudos que você faz na tua devocional semanal com a sua família, do seu devocional pessoal. E isso não te impede de também dedicar um tempo na tua rotina diária, semanal, para também ler esses textos e não apenas chegar aqui no domingo para ver uma exposição. É diferente, a escola bíblica dominical tem esse pressuposto de uma partilha do conhecimento adquirido ao longo de uma semana dedicada a se debruçar sobre esse tema. E o pastor, obviamente, vai trazer um fechamento dessa lição, um resumo, para que todos nós tenhamos um aprendizado equitativo ou igualitário. Pois se o pastor só estuda a lição, é óbvio que nós não teremos um aprendizado adequado. Por isso, eu queria nessa manhã te desafiar, te incentivar a ler com atenção, marcar, anotar suas dúvidas na lição da escola bíblica, para que você possa aqui, sem medo ou sem constrangimento, levantar sua mão, participar, fazer um comentário e sem levar dúvidas de volta para a sua casa. Pois o propósito aqui é justamente esse, para que você tire as suas dúvidas e possa contribuir. Lendo, você lembrou de alguma experiência pessoal, lendo, você vislumbrou um detalhe que o autor da lição não colocou, porque ele não é perfeito, o pastor também não é. Então você vai ter a oportunidade também de, quem sabe, dar uma grande contribuição. Ao longo desses anos aqui na IPA, já vimos diversos testemunhos, inclusive, aqui divididos pelos irmãos em escola bíblica dominical e que muito nos ajudam a compreender a parte prática e também devocional das lições da EBD. Bom, hoje nós vamos falar sobre mais uma igreja do Novo Testamento, a igreja de Bereia. Uma igreja que ficou conhecida, mas nós vamos ver aqui nessa manhã que não só por isso, acaba que a gente menospreza outras marcas, outros elementos de grande destaque relacionados à igreja de Bereia, como por exemplo, a sua atitude corajosa de socorro, como vemos mais à frente aí no relato a seu respeito, em Atos 17. Porém, é fato que o critério, a conferência, o cuidado com o exame das Escrituras tem sido um fato muito renegado pelas igrejas contemporâneas e nós não podemos nos esquecer disso. Bereia, como diz aqui a nossa revista, era uma cidade localizada, herdeira do grande patrono cultural da antiga Macedônia, o império instaurado ali por Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. E essa cidade, Bereia, era localizada onde onde hoje está localizada a cidade grega de Véria. É muito interessante essas excursões onde se faz ali um percurso pelas localidades bíblicas e você observa muitas ruínas, algumas cidades hoje já reedificadas com outros nomes. É interessante notar, parece que a Bíblia se torna ali mais clara também para nós nesse aspecto geográfico. Então, ali naquela cidade viviam vários judeus que se reuniam, como de costume, na sinagoga. Nós vimos na semana retrasada, no segundo domingo, sobre o exemplo lá de Paulo em Corinto, né? E esse modus operandi da pregação de Paulo, sempre indo primeiro nas sinagogas, desejoso de que irmãos judeus, seus compatriotas, crescem e fossem também ao lado dele cooperadores na divulgação do Evangelho de Cristo. Mas, como ali naquela cidade também
estavam ali reunindo-se na sinagoga, porém, fugindo da perseguição dessa cidade vizinha, Tessalônica, que ficava a cerca de 80 quilômetros de distância. Então chegam a Bereia esses 3 servos de Deus, Paulo, Silas e Timóteo, e procuram logo a sinagoga para anunciar o evangelho, na segunda viagem missionária de Paulo. E a receptividade, diferente de Corinto, como vimos lá, onde houve oposição, diferente de Atenas, diferente de outros lugares onde Paulo e seus companheiros tiveram bastante oposição, aqui também tiveram, mas na sinagoga tiveram uma boa receptividade. Mantenha sua Bíblia aberta para irmos acompanhando em Atos 17, e isso nos fica muito claro nos versos de número 11 e 12. Atos, capítulo 17, versos 11 e 12. E vemos aí com clareza esta característica. Depois de terem ido em Tessalônica, passam em Bereia. E aí, verso 11 diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Interessante detalhe aqui que Lucas traz para esse fato, né, das mulheres gregas de renome e não poucos homens, mas ele faz questão de colocar primeiro aqui as mulheres, provavelmente porque única e exclusivamente os homens que vinham crendo não tinham cargos ou importâncias, e ele quer deixar isso claro aqui, colocando as mulheres antes, por conta da questão do destaque social que elas tinham ali em relação à comunidade de Bereia. Então, a receptividade lá foi muito boa, algo que era até frequentemente raro, né, com essa utilização de palavras paradoxais. Porém, ali Paulo, Silas e também Timóteo conseguem desenvolver com sucesso essa tarefa inicial de pregarem na sinagoga e serem bem recebidos. Porém, eles demonstram uma fé diferente, mais nobre, dita aqui por Lucas, uma fé que avalia, uma fé que confere. Nós estamos crescendo, muitas vezes, meus irmãos, desenvolvendo nossas vidas, profissões, nossos interesses e os nossos projetos, numa sociedade que renega a checagem. Eu, particularmente, fico muito triste quando em campanhas eleitorais, por exemplo, você vê, em debates principalmente, uma sucessão de mentiras sendo proferidas sem correção, como se a mentira fosse um direito das pessoas. Inclusive, já ouvi pessoas dizerem isso. Não, é direito do político mentir. É direito meu condenar isso. Mas nós estamos ficando cada vez mais anestesiados quanto a isso. A mentira vai sendo dita, não há checagem. Eu sou partidário de que em debates dessa natureza, como em qualquer outro evento, onde se use da palavra, do discurso, se conteste aquilo que é mentira, se conteste aquilo que é falso. E na hora de preferência, para que haja, então, uma demonstração da seriedade da verdade. Cada vez que a mentira ela é colocada de maneira banal ou de maneira comum, a verdade vai perdendo o seu lugar de identidade na nossa sociedade. Esses crentes de Bereia, eles não levavam em consideração, porque era o apóstolo Paulo, porque era Silas, porque era Timóteo, porque eram homens que vieram da sinagoga, porque eram homens que estavam ali entre eles. Não interessa, eu quero ver se tiver na Bíblia, está ok, se não tiver, não está. O que nós podemos aprender nesta manhã sobre esses crentes piedosos da cidade de Bereia, herdeira da grande colônia Macedônia? E é isso que nós queremos ver em 4 realidades, mas antes, olhando para essa importância de olharmos para a verdade, mas não só como um conceito abstrato, ou como um objetivo a ser alcançado. A verdade, para o crente, ela é diferente. A verdade para o mundo lá fora, e às vezes até na manipulação, em manobras de versículos para se favorecer, como
vimos aí na boca de homens que se diziam até defensores dos cristãos, nunca foram, e utilizando a verdade como se fosse clareza, esclarecimento. Para nós, seres humanos de uma forma comum, sim. Porém, para o crente, verdade é sinônimo de revelação de Deus. Verdade é sinônimo de Bíblia. O que é verdade é o que a Bíblia diz. É sendo ela a autoridade infalível sobre a nossa vida. Não o homem, não a igreja e seu magistério, não o Papa ou o presidente do Supremo Concílio. Ninguém tem verdade inerrante, absoluta, infalível. Tem a Bíblia e a ela que prestamos obediência. Por isso, os crentes de Bereia não iam conferir com os filósofos, não iam meditar na lógica dos argumentos de Paulo, Silas e Timóteo. Eles iam depositar sua atenção para conferir se o que eles estavam dizendo era compatível com as Sagradas Escrituras. Esse deve ser o nosso parâmetro da verdade, deve ser o nosso parâmetro da clareza, do esclarecimento que vem de Deus. Billy Graham já nos dizia isso, falando-nos da importância da comunhão com a Bíblia. Existem, meus irmãos, eu falava isso na nossa introdução, sobre nosso dever de, enquanto membros, saber que o pastor vai estudar a lição, que ele vai preparar um estudo, que ele vai se esmerar espiritualmente em apresentar aos irmãos a palavra de Deus com decência, com dignidade. Mas não pensar que por isso eu estou isento, que eu posso passar a semana toda, deixar a revista pegando poeira lá, uma revista tão maravilhosa dessa, como as outras também, e chegar aqui, abrir, vamos ver o que o pastor tem para me dizer aí, né? E se bobear, ainda sair dizendo, não concordei, nem estudou. Então, nós precisamos ter esse contato, esse convívio contínuo, diário, com a nossa Bíblia, com a palavra de Deus. Veja o que Billy Graham nos dizia, o grande evangelista do século passado. A Bíblia não é uma opção, é uma necessidade. Você não pode crescer espiritualmente forte sem ela. Como uma criança que sem o leite não cresce, como nós que sem o pão não temos nutrientes, não temos vitaminas, não temos a energia necessária para desenvolver os nossos afazeres. Aqui no Pará tem uma expressão muito particular. Aliás, falando de Pará, eu tenho uma admiração, e não é porque eu estou falando aqui para vocês, mas muito grande pelo dialeto paraense. É muito rico. Expressões assim que não existe idêntico em outro lugar. É só aqui. Então tem um negócio que é muito engraçado que se diz, né? Quando você fica um longo tempo sem se alimentar e já começa perdão, já começa a experimentar a fraqueza, a falta de força, né, para desenvolver algum exercício, alguma atividade, e aí você começa já a ficar meio passando mal, cai a glicose e tal, aí como é que o paraense diz? Está querendo me dar uma cara branca, não é? Só que tem crente que está com cara branca na fé, não come Bíblia, não se alimenta da palavra, e está já assim, meio cambaleante na fé, de cara branca. Por quê? Porque não tem visto ou olhado para a palavra como alimento. E Billy Graham nos fala aqui uma verdade que as pessoas hoje estão querendo manipular. Não, eu tenho contato com a Bíblia. Tem mesmo ou é com o YouTube? Não, eu tenho contato com a Bíblia. Tem mesmo ou é com um livro de teologia? É ótimo livro de teologia, mas leia a sua Bíblia. Leia todo dia. Leia mais de uma vez. Quem ama a sua Bíblia vai ler uma vez, vai achar pouco. Quero ler mais. Os muçulmanos, nós vimos aqui no mês de missões, e você pode testemunhar disso nas cartas dos missionários também, entre os povos ali do Oriente Médio, de como eles se surpreendem com o nosso desprezo para a Bíblia. Porque são ensinados na sua religião anterior, isto é, no islamismo, a comprometidamente, pelo menos, daí para frente, 5 vezes ao dia, lerem o Corão. Aqui um detalhe, tá? Não se fala o Alcorão. Al já é uma desinência de um artigo, é como se fosse o Corão. Então, o certo é assim. Então,
eles leem 5 vezes pelo menos, mas pode ser mais. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. E aí, nós não podemos... Aí quando eles se convertem à fé cristã, eles dizem, ué, mas você não lê a Bíblia? Essa palavra que traz revigoramento espiritual, onde Deus fala conosco através dela, onde Ele confirma suas promessas para conosco, onde Ele nos consola, onde Ele nos liberta da escravidão, da ignorância. E vocês não leem essa palavra? Nela que aponta para Cristo, desde os antigos profetas, desde os antigos ritos cerimoniais, tudo mostrando a excelência de um plano que, descortinado ao longo do tempo, através de homens que Ele separou, viria à tona na plenitude, na pessoa do Verbo encarnado de Deus, Senhor Jesus. E vocês não leem essa Bíblia? E eles ficam bastante impressionados. Não tem como crescer espiritualmente sem a Bíblia. E a igreja de Beré nos ensina isso com muita clareza. Em primeiro lugar, vemos aqui com o exemplo da igreja de Beré que a palavra de Deus, se eu acabei de dizer isso também, é o parâmetro absoluto para o desenvolvimento da fé. Porém, é verdade que na ânsia pelo desenvolvimento da igreja, muitos estão sendo traídos por outros indicadores, outros parâmetros. Vamos ver uma igreja que está crescendo, é uma igreja que tem muitas programações. Tem muitas seitas que têm diversas programações. É uma agenda bem recheada de encontros e atividades. E nem por isso são igrejas que estão crescendo de maneira saudável. Um outro parâmetro para ver o crescimento da igreja é o crescimento numérico. Um ajuntamento de um grande número de pessoas em torno de um mesmo objetivo. E nem por isso nós podemos dizer que o estádio ontem, onde abrigou a final da Libertadores da América, que para nossa tristeza teve como campeão o Flamengo mais uma vez, que aquele ajuntamento de pessoas é uma igreja. É uma igreja? Não, são torcedores de futebol. O crescimento numérico não significa muita coisa. Porque a igreja está crescendo é porque ela tem muito dinheiro. Se fosse assim, os bancos já estavam resolvidos no tocante ao exercício espiritual. Meus irmãos, o que nos distingue de qualquer outro agrupamento de pessoas, instituições da sociedade, não é nenhum desses indicadores materiais, numéricos, pequenos. É a fidelidade à palavra de Deus. A Bíblia precisa ser sempre o parâmetro absoluto para o desenvolvimento da fé individual e também comunitária. Muitas vezes os crentes estão procurando experiências espetaculosas, dão créditos a ensinos extravagantes, coaches, coisas tolas, segredos sobre a vida financeira, culto do empresário e essas bobagens satânicas, sem qualquer respaldo bíblico, como um cumprimento praticamente de uma profecia de Charles Haddon Spurgeon, dizendo que chegaria um dia onde no lugar de pastores alimentando ovelhas, teríamos palhaços entretendo bodes. E para não dizer que isso é só anedótico ou simbólico, você já sabe que houveram circunstâncias, e eu me lembro de uma, por ocasião do falecimento do Roberto Gomes Bolanhos. Quem sabe quem é o Roberto Gomes Bolanhos? Não, ele não é o Chaves, ele faz o personagem do Chaves. Mas o Roberto Gomes Bolanhos, quando faleceu, dentre outros personagens que o iconizaram, também o personagem do Chapolin. E eu me lembro até hoje, jamais me esqueci disso. Uma determinada igreja, que hoje é uma das maiores do Brasil, pelo menos em termos dos indicadores errados que eu acabei de citar, dinheiro, número de pessoas, o que não quer dizer nada. Esse pastor dessa determinada igreja, ele foi pregar vestido de Chapolin colorado.
E na hora me veio à mente: palhaços entretendo bodes, gritos efusivos, palavras de controle cognitivo. Como se tem feito isso? Ambientes de fé controlada, onde não há mais expressões genuínas. É tão maravilhoso, meus irmãos. Eu já tive muitas dessas experiências. Eu creio que você também, que me ouve, teve. De estar num culto e cantar um hino. E aquilo falar seu coração e você derramar lágrimas diante do Senhor. Sem que para isso tenha que haver uma comoção. Tenha que haver um movimento de manada. Tenha que haver a criação de um ambiente. Não, um simples hino cantado que diz respeito a uma experiência da tua vida com Deus. Uma leitura da palavra, uma atenção que você presta à pregação e que vê o Senhor te alimentando, falando ao teu coração. Não é, meus irmãos, não são, meus irmãos, esses aspectos externos que vão solidificar o desenvolvimento da fé. É a palavra de Deus. Eu falei aqui de cântico que toca o nosso coração, mas não há possibilidade dele atingir esse ponto genuinamente se esse cântico não reflete a Bíblia. Por isso, os reformadores batiam bastante nessa tecla. Nós precisamos cantar a Bíblia. É o que nós fazemos aqui com muita humildade. Então, esse texto ele nos informa que os judeus piedosos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E é um exemplo muito maravilhoso, porque a nobreza deles foi medida pelo cuidado criterioso que eles tinham em examinar ou conferir o que Paulo, Silas e Timóteo pregavam. Faziam um crivo, um filtro, peneiravam o que recebiam, para não se tornarem apenas vaquinhas de presépio, aproveitando esse nosso mês do Advento, que está por se iniciar na próxima semana, e só balançando a cabecinha. Sim, foi o pastor que disse, então é verdade. Se está no YouTube, se está na internet é verdade, né, como diz o meme. Então, não é por aí. Nós precisamos checar, conferir. A nobreza da igreja se perde quando não se dá o devido lugar à Escritura. Você já se perguntou por que o púlpito na igreja reformada ele é no centro? Tem um significado simbólico, não é espiritual não. Para você que de repente não sabia, ou ainda tem essa dúvida, essa edificação aqui não tem nada de especial, de diferente. É estrategicamente colocado no local elevado por uma questão de visual, para que todos observem sem interrupção, ou sem obstáculos. Mas aqui não é um altar. Algumas pessoas têm essa visão um pouco mais mística, né? É um altar. Para subir aqui não acontece nada. Se você subir muito rápido assim, pode tropeçar. Mas não tem nada de mágico. É tijolo, areia. Seu Manuel, que inclusive já está em casa, para alegria dos irmãos e para também conforto nosso, saber que o Senhor cuidou dele, sabe muito bem como é que foi construído isso aqui. Esteve aí à frente, junto com outros irmãos valorosos, nos mutirões, muitos que foram realizados aí no início deste século. Falando assim, parece até que tem muito tempo, mas é no início, né, dos anos 2000, finalizando a obra, a primeira etapa de obra desse tempo. Então, não é um altar, mas o púlpito está aqui por uma razão, no centro. Pelo menos enquanto Deus me der a graça, o privilégio de pastoreá-los aqui, juntamente com este conselho, em nenhum momento a gente vai ter aqui bandas, essas coisas aqui. Quem tem que estar aqui no centro é a palavra de Deus. O grupo de louvor tem o seu lugar no culto, vai participar, é uma marca da igreja reformada. Outros elementos do culto da mesma forma, como nos ensina as Escrituras. Porém, o centro é a palavra. Precisamos cantar a palavra, ler a palavra, precisamos orar a palavra. E precisamos ouvir a palavra com atenção e obediência. A nobreza da igreja se dá de acordo com a sua fidelidade à palavra. Nós temos aprendido desde cedo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
Falamos algumas vezes sobre isso no nosso discipulado esse ano para os irmãos que já foram recebidos à membresia da igreja. Então, é impossível haver um desenvolvimento saudável da fé sem a orientação firme e segura da palavra. Se ela é o nosso único critério, parâmetro de regra, de fé e de prática, precisa também nortear o nosso crescimento. Nós precisamos ser lembrados, meus irmãos, não como já fomos lembrados outrora, os crentes. Os crentes eram conhecidos e muitas vezes se envergonhavam disso, quando na verdade era um motivo de se rejubilarem. Éramos conhecidos como o povo da palavra. Na igreja de crente, tudo é ali na Bíblia, e lê versículo, e o pastor prega, e passa 40 minutos explicando o texto, e tal, é tudo Bíblia, Bíblia, Bíblia. E nós nos alegramos com isso. E estamos felizes em ser o povo da palavra, porém, nós já temos, infelizmente, tido uma mudança drástica desta realidade. Já temos sido o povo de outras realidades, o povo das paredes pretas, o povo dos shows. Recentemente vi aí pelas redes sociais um anúncio, e como tem mistura com a política e a fé de maneira assustadora e nociva. Aí evento, não sei, vem louvar, alguma coisa assim, aí só cantores de renome, muitos deles que são usados pelo Senhor, sim, é verdade, mas transformando o ambiente da fé em palco e não em cruz. A caminhada da igreja, ela se distancia, e veja, a gente vai perdendo o terreno firme onde nós pisamos os nossos pés para caminhar enquanto igreja, à medida em que distanciamos da palavra. Porque é ela que vai ser sempre o nosso manual para dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Isso aqui pode fazer, isso aqui não pode. A palavra. Para preservar a sua identidade, é isso que conclui dizendo sobre esse primeiro ponto, o autor da nossa lição, distinguindo-se como um povo nobre, digno de credibilidade, a igreja precisa se manter fiel aos preceitos das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, sobre o texto da igreja de Bereia, nós também aprendemos que a palavra de Deus produz transformação de vidas quando ela é ensinada corretamente. Veja no verso 12 o que nos diz o texto que lemos em Atos 17. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Primeiro, eles foram fazer uma checagem. Deixa eu ver se o que está sendo ensinado aqui é compatível com as Sagradas Escrituras. E você pode me perguntar, e é uma pergunta legítima, tá? Pastor, mas que Bíblia que eles estavam examinando, se ainda estava sendo fechado o cânon do Novo Testamento? Para eles, duas fontes eram consideradas igualitariamente como palavra de Deus, ou como escrituras. Eram elas a Bíblia hebraica, o cânon que já estava fechado nesse tempo há muito tempo, alguns séculos, e usavam dela então, olhando para o cumprimento das profecias que apontavam para Jesus, e de maneira muito bem elaborada pelos apóstolos, que, munidos com a capacitação que vinha do Espírito Santo, alguns deles iletrados, diga-se de passagem, iam observando com clareza, por exemplo, quando Paulo fala-nos sobre isso de maneira muito exegética e profunda em Romanos. Mas também consideravam como escrituras, e isso nos fala Pedro, na sua primeira, principalmente na sua segunda carta, capítulo 1, fala-nos sobre uma outra fonte considerada como escrituras, que era a doutrina dos apóstolos. Os escritos apostólicos eram também considerados como escritura. Assim ele mesmo diz, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, dizendo-nos que nenhuma profecia procedeu de particular elucidação humana, mas homens santos, levantados pelo Senhor, inspirados, ali a palavra é teofineus, sopro do Espírito, para conduzir as palavras que tinham que ser registradas.
foram conduzindo então também ao processo de fechamento do cânon do Novo Testamento. E depois de algum tempo, após a morte dos apóstolos, foram se reunindo essas cartas e as gerais também de forma preservada, e então fechando os 27 livros do Novo Testamento, com o concurso dos 39 do Antigo, formando o cânon da Palavra de Deus. Então, quando eles perceberam que era coerente essa pregação, no caso da igreja de Bereia, foi então que eles passaram a aceitar a palavra pregada. E isso não era muito comum de acontecer, porque pela literalidade dos judeus, muitos deles eram movidos a descrer disso, pois até hoje os judeus eles não depositam a sua fé de que de fato Jesus era o Messias, porque entendiam na sua própria interpretação que o Messias deveria vir terminar com a opressão militar ou social que eles enfrentavam naquele tempo. Não foi isso que Jesus veio instaurar, mas um reino de salvação. Ele veio saldar a nossa dívida espiritual com o Pai, a saber, por conta do pecado. A palavra de Deus, quando ela é pregada corretamente, ela só pode produzir uma coisa no coração dos eleitos, que é a fé. Paulo nos diz isso na carta aos Romanos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus, pregada de maneira correta, produz vida, transformação. São inúmeros os exemplos bíblicos do poder transformador da palavra de Deus. A igreja hoje, ela precisa lembrar novamente disso, resgatar a fé no poder transformador da palavra, o poder transformador que está, o nosso tesouro precioso, não são os eventos, não são as mídias, não é nada disso. Tudo isso vai ser usado com o benefício de glorificar o nome de Deus. Porém, o poder está na palavra. É a palavra que cura, transforma, liberta, ou melhor, é o Senhor quem faz isso, operando através da sua revelação. Mas, quando a palavra, por outro lado, é pregada de maneira falsa, ou de maneira controvertida, então, à medida em que a palavra pregada corretamente traz para o povo libertação, traz para o povo transformação, quando ela é pregada erradamente, ela produz o quê? Erro, ignorância, ruína, engano. Ela produz escravidão para as pessoas. E é isso que nós vemos. Embora não possamos inocentar muitos dos que são enganados pelas falsas pregações e heresias que estão aí a rodo nos nossos arraiais brasileiros, ainda assim existe um poder de catalisar, de dominar através da mentira. E esse tem sido, infelizmente, um dos principais problemas recorrentes na igreja evangélica brasileira. Não é necessário adocicar a mensagem para que ela transforme, para que ela seja mais atraente, mais facilmente aceita. Eu disse a vocês e digo de novo, passamos um ano aqui mostrando, olha, fazer parte da membresia dessa igreja é assim, tem certeza? Quase como dizendo assim, se não quiser não tem problema. Por quê? Porque a gente não pode negociar as escrituras. O que tem que ser ensinado, tem que ser ensinado. Nós cremos nisso, nisso e nisso, é assim que funciona. Porém, não é isso que nós vemos por aí. Nas redes sociais, até da mesma forma, pessoas muito preocupadas com a receptividade. O que seria de João Batista nos dias de hoje, meus irmãos? Denunciando o pecado, não temendo pelas consequências que poderiam advir da sua fidelidade com o Senhor. Mas hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com os cancelamentos virtuais, com usar certas expressões que vão ser um pouco mais contundentes com as pessoas, sob a ameaça de serem rechaçados, ameaçados e até mesmo perseguidos. Mas é isso que a gente vai ver no ponto seguinte. Então,
A igreja precisa resgatar isso. O Espírito Santo usa a palavra como ela é, para produzir os efeitos designados pelo Senhor. Eu queria pedir ao Moisés que abrisse para a gente e lesse o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, verso número 12. Hebreus, capítulo 4, verso número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, meus irmãos, não é uma almofadinha. A palavra de Deus não é um pirulito. A palavra de Deus não é um bolo de festa. A palavra de Deus é espada. É uma faca afiada. De dois gumes, corta, entrando e saindo. Ela fere. Ela mata. E é isso que ela tem que fazer. E que bom que ela faz isso. Porque o que nós não poderíamos fazer, que era matar a nossa velha natureza, ela vai e se encarrega disso com maestria, com excelência, com, como diz o texto, eficácia e poder. A Bíblia faz isso. Spurgeon dizia que nós devemos fugir do evangelho de água com açúcar, do evangelho açucarado, pois o evangelho que corta, mata e fere também é o que salva. E só ele. Nós não podemos confundir o poder da palavra com o poder da adesão. As pessoas podem se reunir, como nós já demos alguns exemplos aqui, em torno de propósitos espúrios, criminosos, perversos. Porém, a unidade que provém da obediência às Escrituras, essa sim deve ser salientada, deve ser enobrecida, como o próprio apóstolo Paulo aqui nos registra em Romanos 10:17, falando-nos da fé que provém da pregação e da pregação da palavra de Deus. E da mesma forma, vemos também esta eficácia na palavra que não é negociada, mas na palavra do Senhor, como nos diz o profeta Isaías, lá no capítulo 55, 10 e 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus sempre atende o propósito para o qual ela foi estabelecida. E é porque ela não depende de nós. O Senhor não depende de nós. Ele cumpre os seus propósitos apesar de nós. O Evangelho não pode ser discurso de autoajuda. Certa vez, quando Jesus estava pregando, os próprios discípulos externaram para ele seu desconforto com o que estava sendo pregado. Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Porém, a dureza, ela também vai nos conduzir à transformação, a mudar. E uma considerável parte do Evangelho, para não dizer a mensagem central dele, é sobre isso, sobre morte. Morte para uma velha condição de vida e um novo nascimento para uma vida diante do Senhor. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse mesmo texto lá de João 6,60 diz assim: o que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar estes ensinamentos? Então, quem pode aceitar? Os eleitos, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que de maneira obediente, temente ao Senhor, buscam com seu coração obedecer ao que nela está contido. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos ainda, e agora como uma consequência direta desse desejo bereano de conferir, de checar, de viver uma vida diante da palavra, que a oposição e a perseguição vão ser geradas pelo anúncio fiel da palavra. Foi assim com Paulo em Corinto, em Éfeso, onde a palavra foi atravessando as barreiras sociais, encontrando
os eleitos nas mais diversas camadas daquelas cidades ali do tempo apostólico e sendo influenciadas de maneira tão poderosa ao ponto de o próprio comércio, as próprias práticas serem profundamente mudadas. Nós vemos exemplos na história de grandes avivamentos realizados por intervenção da pregação genuína das Sagradas Escrituras. Multidões abandonando o pecado, se arrependendo, voltando-se para o Senhor. Porque essa palavra, tão poderosa, quando pregada corretamente, ela vai suscitar desconforto e oposição em determinados segmentos da sociedade. Pode ser até que comece dentro da nossa própria família. A mensagem cristã, ela tem a forja, ela tem a essência de ser desconfortável. Muitos teólogos afirmam que ao entrar num culto e ao sair dele para a sua casa, se você não se sentiu constrangido com nada, tem algo de errado com essa igreja, ou tem algo de errado com você. Porque pode acontecer as duas coisas, tá? A igreja pode estar pregando fielmente e o cabra é duro de coração. Porém, para o verdadeiro crente, não há como você elencar os pontos do sermão, do que foi colocado, do que o Senhor falou no nosso coração e dizer assim, isso aqui é para o outro, isso aqui é para ele, isso aqui é para ele e nunca é para mim. Comece em mim. Precisa começar em mim, porque a mensagem cristã nos incomoda. E se nos incomoda ao ponto de que, crendo no Senhor, tendo sido eleitos por Ele, nós mudamos, somos transformados, você imagine, então, a sociedade, que na sua forma mais abrangente, não acolhe, não recebe com alegria a mensagem de mudança, de transformação. E por isso, gera oposição, porque ela não massageia o ego, ela confronta, ela desmascara, ela condena o erro. Por isso, cristãos ao longo do mundo, hoje, muito especificamente na Nigéria, meus irmãos, orem pela Nigéria. Os nossos irmãos estão sendo assassinados naquele país. Talvez agora, pregando, eles estão morrendo por causa da sua fé. E nós queremos faltar a EBD por conta de qualquer outra coisa, nós não queremos. Estamos reclamando do cansaço, estamos reclamando da fadiga, o tempo todo reclamando, murmurando. E os nossos irmãos lá morrendo por causa da fé. Por quê? Porque a palavra gera esse tipo de resultado. Se a igreja está encontrando, meus irmãos, lugar nos palanques, se a igreja está encontrando o abraço das políticas, se a igreja está encontrando a admiração, o investimento de pessoas sem escrúpulos, ela está caminhando num lugar totalmente errado, distante. Porque o evangelho que eu conheço, o evangelho que eu prego, o evangelho que nós ensinamos é um evangelho da morte, da cruz, da mudança, da denúncia do erro. É um evangelho que vai gerar para nós desconforto, desde as mínimas coisas. Porque as pessoas com quem eu trabalho não acham interessante que eu tenha prioridade para a palavra de Deus e para a vida do evangelho. As pessoas com quem você se relaciona não vão achar interessante que num domingo ensolarado você decida não ir para a praia porque você tem um compromisso com o Senhor da tua vida que te salvou. As pessoas, quem sabe, do teu convívio, não vão achar interessante que você não frequenta diversos lugares, que você não usa determinados palavreados, que você reserva tempo na sua agenda para estar com o Senhor. E isso vai implicar em menos tempo, quem sabe, para fazer coisas banais, porque você já entendeu o que realmente interessa. Esse evangelho não pode passar desapercebido. E se passa, é porque ele não está sendo pregado. E com isso, eu não estou a dizer que a igreja se aliena, que ela não se relaciona na sociedade, porém, que ela entra dentro de todas as camadas, mas com voz de isenção. Isso não significa que vamos ter nossas posições, porém, calcadas sempre nos princípios da sua santa palavra.
nunca abrindo mão dela para agradar os homens. A fama dos primeiros pregadores cristãos era que eles causavam transtorno. Você se lembra de João e de Pedro presos perante Sinédrio? Do que eles foram denunciados? Alguém lembra? Atos 4, 5. Como foi que eles foram denunciados pelos judeus? Vocês estão transtornando a cidade. Vocês estão enchendo a cidade com essa doutrina. Como quem quer dizer com outras palavras? Vocês estão perturbando o nosso sossego. Mas estavam perturbando como? Pregando a verdade, anunciando que Cristo era o Senhor, que Ele era o Messias, esforçando-se pela conversão dos seus irmãos, cheios do Espírito Santo, ousados, curando, promovendo sinais, libertando, não se calando e desafiando, até mesmo as próprias autoridades. Olha, vão, mas não preguem mais no nome de Jesus. E o que eles dizem? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso não podemos fazer. Se quiser nos soltar, solte, mas já está sabendo. Né? Tinha um cartaz muito interessante. Como os irmãos sabem, eu morei com a minha família antes de me casar, alguns anos lá no distrito de Mosqueiro, na belíssima, bucólica ilha de Mosqueiro. E indo para lá, já não tem mais essa placa, mas tinha um terreno ali, já passando da ponte, quase chegando já na entrada de Mosqueiro. E tinha um terreno assim muito grande, uma propriedade assim, extensa, e com o muro todo cercado, né, com as proteções devidas assim, e tinha uma placa bem grande assim. Não sei quem já pôde testemunhar, isso era quase um folclore ali da estrada de Mosqueiro. E você olhava assim, tinha assim, ó, não entre, se entrar, leva tiro. Aí embaixo estava assim, está avisado. Aí eu me lembrei disso, né? Está avisado, né? O Pedro e João falaram assim, olha, quiser soltar, solta, mas a gente vai pregar assim, não vamos parar não, está avisado. Está avisado. Então, meus irmãos, em Bereia, o transtorno naturalmente ia gerar para eles oposição e perseguição. O verso 14 vai dizer o que para a gente? Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali, porque no verso 13 diz, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Lembra que Paulo e Silas tinham vindo de Tessalônica, lá eles não foram bem recebidos. Quando chegam em Bereia, são bem recebidos pelos irmãos, conferindo, viam a credibilidade da pregação dos servos do Senhor, Paulo e Silas, e Timóteo, que os acompanhava. E então, olhando para isso, os tessalonicenses, vizinhos ali de Bereia, vão lá, não, eles receberam, pô, nós vamos causar um tumulto lá, e foram para lá, oposição, perseguição. Quanto mais a igreja prega, quanto mais a igreja investe em missões, quanto mais a igreja capacita seus líderes, quanto mais a igreja discipula, quanto mais a igreja desenvolve a pregação fiel da palavra, mais ela vai lidar com as oposições. Às vezes é interno, às vezes é externo. Vai lidar com as oposições, porque elas são resultado do bom trabalho sendo realizado. A igreja que só caminha em marés tranquilas, que nunca tem uma bronca, usando palavra popular para nos expressarmos, que nunca tem um problema, uma dor de cabeça, não está pregando direito a palavra. Com isso eu não estou falando que são coisas banais. Lembre que esse transtorno, essa perturbação, ela precisa estar associada, para que você entenda que ela é um resultado de uma vida fiel diante do Senhor, à pregação. Você está vivendo uma vida o tempo todo sendo perseguido, mas porque você é uma pessoa inconveniente, mas porque você é uma pessoa que não é leal, você é uma pessoa que é mentirosa, aí isso não tem nada a ver com perseguição dos cristãos, tá bom? Isso aí tem a ver com falha de caráter. É preciso que a gente separe também estas situações.
Então a igreja não pode surpreender com o estado em que o mundo se encontra, e muito menos com as oposições que surgem pela rejeição da pregação do Evangelho. A rejeição à palavra de Deus e a missão que a igreja desempenha é algo que acontece desde o início. Nossos irmãos eram lançados nas arenas. Vemos hoje, como acabei de citar, os nossos irmãos nigerianos sendo mortos por causa da sua fé. E nem por isso estão desistindo. Jesus preveniu os discípulos muitas vezes sobre estas possibilidades, dizendo que o Evangelho pode e vai provocar transtorno na sociedade, porque mexe com a estrutura de iniquidade vigente. Não se engane, não se engane. Mesmo as estruturas, mesmo as instituições mais admiráveis que nós tenhamos dentro do nosso país, dentro do mundo, elas são regidas pelo pecado. Elas são regidas pelos interesses, pelas conveniências, são regidas pela vontade dos homens. E, portanto, precisam ser confrontadas. E em quarto e último lugar, meus irmãos, essa oposição, porém, ela não nos pode obscurecer a responsabilidade para com a nossa vida. A igreja firmada na palavra, ela se conduz de maneira responsável. Diante das ameaças contra os missionários, quem eram os missionários aqui em Bereia? Paulo, Silas e Timóteo. Esses irmãos estavam ali pregando e foram ameaçados por um tumulto gerado pelos judeus de Tessalônica, que foram atrás deles para levar problema, para embaraçar o avanço que eles já tinham tido conhecimento, que estava havendo com relação à pregação naquela cidade, em Bereia. Então aqueles irmãos, eles tomaram providências urgentes para que o missionário mais visado fosse preservado, que era naturalmente o apóstolo Paulo. No verso 14 e 15 nós vemos isso. Os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então Paulo vai sozinho, mandando ordens para que eles não se demorassem e viessem também ao encontro dele para ajudá-lo. A gente não pode, meus irmãos, esquecer que essas perseguições, essas oposições vão nos desafiar a ter um olhar estratégico e inteligente sobre a nossa intervenção com a pregação. Não é porque você não deve temer as oposições que você vai se colocar em posição de ameaça gratuitamente, de maneira ignorante. Então eu vou passar o resto da minha vida agora com uma comitiva e cartaz em frente ao Congresso Nacional, enquanto eles não se converterem, eu não vou sair de lá, fazer greve de fome e tal. Isso é irresponsabilidade, isso não é ousadia e coragem para a pregação. Isso é tolice, meninice. Não é assim. Não, é que eu vou fazer um projeto sozinho aí de evangelização, de pessoas em situação de rua e prostitutas, e vou sair pelas ruas, e eu não vou acabar enquanto... Não é assim. Tem que ter planejamento, tem que ter consciência do trabalho que está sendo realizado, seriedade. Não é dessa forma que funciona. Paulo, quando ele estava ali ameaçado, ele recebe o socorro dos seus irmãos para que fuja dali. Isso já tinha acontecido em Damasco, quando queriam também se opor a ele, logo depois da sua conversão, e ele se faz escapar através da ajuda dos irmãos dentro de um cesto. Você conhece essa história, pelos muros de Damasco, e vai ter com os 12 em Jerusalém. Então, muitos missionários, dentro no campo, lidando com as dificuldades, quando eles têm a sua vida colocada em risco, são ali assistidos pela junta que os enviou, via de regra, né? E
Nós vimos alguns desses exemplos aqui de maneira muito abençoadora com o reverendo Amauri, no mês de agosto, quando esteve aqui conosco no domingo missionário. Um deles falou-nos sobre alguns episódios no Oriente Médio, de investidas quase de filme mesmo, de ir num país para resgatar uma família de missionários que estava sendo ali ameaçada por grupos de extermínio, por grupos terroristas, e assim, às vezes até pelo governo local, rebeldes, que tomaram o poder. Então, situações que não podem nos colocar num ponto de ignorância. Nós precisamos ter responsabilidade, entender que o recuar, muitas vezes, vai ser uma providência de Deus para nos preservar. Não é covardia, é certeza e visão, porque Paulo ele não tinha sido chamado juntamente com seus amigos para pregar só em Bereia. Ele foi chamado para anunciar o evangelho aos gentios. Sendo ali capturado de maneira desnecessária, ele ia poder interromper o avanço do evangelho. Então, agindo com sabedoria, os irmãos, o texto diz, sem detença, sem ficar pensando muito. Está sendo ameaçado, então vamos tirar ele daqui. E olha só que estratégia inteligente. Tiram Paulo, que era o foco das atenções, e mantém lá Silas e Timóteo, para continuar fazendo trabalho, pregando. E Paulo sai do foco, arrefece as oposições, as ameaças ali, políticas e, sobretudo aqui dos judeus de Tessalônica, e eles podem continuar desenvolvendo trabalho. Uma saída inteligente, uma saída estratégica. Falta-nos isso muitas vezes, sabe? No desenvolvimento de trabalhos, nós temos uma sacada do Senhor, um insight espiritual para tomar uma providência que nos bastidores, de uma forma mais inteligente, vão evitar danos maiores para o reino de Deus e principalmente na causa missionária. Nós não podemos pensar que nós somos os vingadores da palavra. Nós vamos sair enfrentando aí os tanos da vida aí, das oposições. Não é assim não. Tem que recuar, tem que botar a barba de molho, tem que orar, buscar mais o Senhor, sair estrategicamente para voltar num outro tempo. Nós vemos relatos de plantio de igreja que muitas vezes enfrenta esse tipo de problema. Tentou um ano, não deu certo, investiu e está em locais onde difícil acesso, e foi, aí interrompeu. Daqui a 5 anos, um outro cenário, foi lá, começou, deu certo e plantou a igreja, deu certo. Então, são circunstâncias que nós precisamos estar sensíveis. A igreja não pode se tornar omissa diante dos casos de injustiça e perseguição. Ela precisa ser relevante, ter uma voz de atitude, principalmente no nosso caso, onde há nosso país, ordenamentos jurídicos e garantias constitucionais, até então, para o exercício livre da fé e a pregação da palavra. Façamos uso disso, enquanto podemos, porque depois, não podendo, vamos ter que fazer de qualquer jeito. Enquanto tem liberdade, pregue, fale, cultue, convide os vizinhos, ensine a palavra, viva o evangelho, obedeça às escrituras. Pois chegará um tempo, meus irmãos, em que você não poderá fazer mais isso legalmente, mas o fará por dever de obediência ao Senhor. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 23, parágrafo 3º, é dito que é dever dos magistrados civis, juízes, ou os governantes, proteger a pessoa e o bom nome de todos que lhes são relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar quem quer que seja. Bem assim, providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. E isso é um ponto muito pulsante na fé cristã, pois o cristianismo, meus irmãos, é uma das poucas religiões que lutou na história para que houvesse liberdade para as outras.
nos questionam muitas vezes pelo fanatismo, nos questionam muitas vezes por sermos exclusivistas, por termos um trabalho missionário muito efetivo, nos denunciam de usurpar a cultura das pessoas, sobretudo quando a gente fala de evangelização aos povos indígenas, nos denunciam de várias coisas, tentando nos atacar. Porém, só podem nos atacar, nos denunciar e falar mal da igreja, porque nós lá atrás lutamos e concorremos. E eu falei isso aqui em relação aos aspectos da reforma, como um legado da reforma, a liberdade religiosa, para que eles pudessem dizer. Pois do contrário, nem mesmo essa expressão livre de contestar a igreja eles poderiam fazer uso. Então, a liberdade, ela é uma consequência do caminhar responsável da igreja. Pois nós não vamos sair daí enfrentando o mundo, nós vamos sair daí pregando e muitas vezes também recolhendo o time de campo para poder propiciar a providência do Senhor na nossa vida, como foi aqui nesta saída de Paulo de Bereia. A igreja, ela não pode se calar diante dos atos de injustiça, pois ela deve ser a consciência do Estado. O que significa? Ela é a bússola. Isso já se perdeu, é verdade, mas o Estado, ele tem que olhar para a igreja e ver um referencial, uma consciência. Será que eu devo fazer isso? Deixa eu olhar, o que a igreja faria? Nós podemos então afirmar que não basta ser igreja, é preciso ser uma igreja nobre, como Bereia, que desenvolve uma fé criteriosa. A nobreza da igreja se revela por meio da fidelidade à palavra de Deus, que é evidenciada na maneira de crer, praticar e ensinar, e também na forma como ela administra as oposições que ela recebe em relação ao evangelho, também as ameaças à causa cristã. Que nós possamos, meus irmãos, olhar para o exemplo da igreja de Bereia e nos motivarmos a ter uma caminhada de maneira segura, criteriosa e de maneira nobre, assim sendo conhecidos como sendo o povo da palavra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, consideração? Fique à vontade, levante uma de suas mãos, nós vamos ficar felizes em te ouvir. Tem alguém aí que vai falar? Vai falar? Vamos ficar de pé então, meus irmãos, para encerrarmos a nossa EBD desta manhã com um hino que será entoado pela nossa equipe de louvor. Nós queremos agradecer a presença de todos que nos visitam nesta manhã e olhando para uma fé que não é apenas